Exatamente. Bom, vamos lá, Elcio. Vamos para Parashá Bereshit, vamos entrar. Elcio é um pastor também, pastor de ofício também, pastor congregacional, tem trabalhado já em Curitiba já há alguns anos. Quantos anos? 21 anos. 21 anos, cuidando de pessoas, e nós temos conhecido o Elcio mais de perto e temos confiado mais nele na medida que temos conhecido. A palavra nos orienta a conhecermos uns aos outros no Espírito. E o fato é que o Elcio também tem buscado a restauração das raízes da fé, a restauração de todas as coisas, para que o Senhor não seja mais retido nos céus e possa cumprir sua obra. Então, por causa disso, que nós estamos juntos com o Elcio. Elcio, Fábio, alguns outros irmãos que têm buscado também a restauração. Então, estamos juntos, né, Elcio? Isso aí, prazer. Vamos lá. Elcio, vamos lá para a raiz do Gênesis, a raiz da nossa fé, que começa lá no Gênesis, em Bereshit. Bereshit é o nome... No princípio. É o nome para o livro de Gênesis, que quer dizer no início, no princípio. Então, nós começamos já no capítulo 1, verso 1 e 2. No início, a terra era sem forma e vazia, não é isso? E aí nós vemos que Deus, o Eterno, o Criador, começa a colocar ordem em todas as coisas. Verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o ruach de Adonai, de Yahweh, pairava por sobre as águas. Então a terra era sem forma e vazia. A terra estava em trevas no hebraico shoshek, que quer dizer obscuridade, ausência de luz e confusão. E caos. Sem forma, tohu, caótica, e vazia, bohu, desabitável. Então a terra estava caótica, estava em trevas, e por conta disso, por causa dessa ausência de ordem, estava desabitável. Então, e aí o Eterno foi colocando ordem. Então, quer dizer, do caos ele coloca a ordem, ele troca a ordem pelo caos, para que então a terra se torne habitável. Então, o princípio para nós, desde a criação, é que não podemos nos estabelecer em nada caótico. Precisamos dessa ordem para todas as coisas. Vamos lá para um segundo aspecto, então, a ordem, nós vemos no capítulo 1, eu fiz assim uma contagem aqui breve, nunca vi ninguém fazendo essa contagem, nenhum outro recurso material, mas vemos que por 9 vezes disse Deus. Então esse número 9 ele é simbólico, ele é emblemático, porque fala de preparação, né? Fala de um tempo dedicado à preparação. Então, de qualquer forma, disse Deus, provavelmente 9 vezes mesmo, haja luz, haja luzeiros, seja feita. Então ele foi colocando ordem, e esse disse Deus, vem do original amar, no hebraico, que quer dizer trazer ordem. Então, quer dizer, na medida que ele dizia, na medida que ele trazia a existência através da palavra, ele ia trazendo ordem. A ordem sempre irá preponderar, então, nesse processo de redenção. Então, podemos transicionar aqui um terceiro aspecto. O Eterno nos fez a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 e também 2, 7 e 8 fala sobre isso. 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 2, 7 e 8 fala aqui, então formou Adonai Deus ao homem, do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou Adonai Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, diferentemente do restante da criação, porque a criação ela foi feita, cada um conforme a sua espécie, cada qual segundo a sua espécie, diferentemente o homem, porque ele é criado, porque ele é feito do nada, e depois ele é feito a partir daquele substancial do barro e o sopro do fôlego. Então ele é formado à imagem e semelhança do Eterno, de Yahvé, do nosso Deus, né? Então aqui é interessante a gente pensar que ele cria do nada, depois que ele faz
aquele homem do barro, então ele sopra nas narinas, ele passa a ser alma vivente, então a partir disso ele faz, e esse homem então ganha agora o status, né, de imagem, o posto de imagem, a imagem do próprio Deus, do próprio Criador, a semelhança do próprio Criador. Imagem de Selém, algo sombreado, uma figura representativa, feito para diferenciar. E semelhança, demut, no hebraico, similaridade, parecer-se com, modelar da forma. Para ser ali um emblema do próprio Deus para a criação, um reflexo. Né, Elcio? E representando, né, o Criador. Isso que é interessante. Representante do Criador. Quando uma das coisas que eu percebo assim que foi extremamente grave nesse processo que nós encontramos até um pouco mais adiante ali quando a serpente adentra e arma aquela confusão, cria aquela descredibilidade da palavra do Senhor, é justamente essa questão. O homem foi feito à imagem do Senhor para gerenciar sobre a criação, quer dizer, para representar o próprio Criador diante da criação, e perde esse status pela desobediência. Né? Eu vejo assim, até me perdoe se eu fujo um pouco aqui, mas eu já faço um link aqui da pessoa de Yeshua nesse contexto. Sim, né? Muito bom. Porque quando Deus chega para o homem e ele fala assim, onde está você? É evidente que Deus sabia onde o homem estava. Exatamente. Ele sabia. Exatamente. Mas eu tenho para mim assim, Kelvin, onde está você que não está em mim? Exatamente. Porque mais tarde, quando Yeshua fala, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, Exatamente. quer dizer, existe algo intrinsecamente ligado, Exatamente. que é as minhas palavras estarem em você. Exatamente. E você estar em mim. Uma coisa não se desmembra da outra. Correto. E quando o homem desobedece, é como se as palavras do Senhor, olha, não faça, saísse dele, porque ele desobedece. Correto. Automaticamente, a palavra do Senhor sai dele, ele sai do Senhor. Então Deus chega e fala, onde você está que não está em mim? Exatamente. Né? Como a videira, né? Como a videira. Eu sou a videira, vós sois os ramos, né? E se permanecer em mim, dareis muitos frutos, né? Exatamente. Yeshua, nosso Mashiach. Então, ele sopra e esse homem passa a ser alma vivente, é um ponto importante. Alma vivente, é importante a gente pensar sobre isso. E logo mais a gente vai complementar com o espírito vivificante, a partir de Yeshua. E plantou Adonai Deus um jardim no Éden, um lugar de delícias. Éden fala de delícias, um lugar de delícias, na direção do Oriente. O Oriente, você falou da nossa concepção muito ocidental. Então o Oriente ele faz justamente essa referência à verdade, né? O tabernáculo está voltado, a porta do tabernáculo está voltada para o Oriente, né? O altar depois do sacrifício ele se volta para o Oriente. Então cada vez que o arraial de Israel tem que se mover, ele se move segundo as tribos que estão colocadas à frente da porta oriental. Então tem e aquela disposição das tribos, etc. Então, Oriente fala de referência para nós. A raiz para a palavra Oriente é justamente a respeito da orientação, faz alusão a esse termo essa ideia de orientação, de sermos orientados. Então, a nossa profecia, a profecia na qual nós cremos, é que nós precisamos voltar os nossos olhos hoje para o Oriente. Precisamos nos voltarmos para aquilo que diz respeito às raízes da nossa fé, que estão lá no Oriente. Então, a todo momento, o Eterno faz, inclusive, pelas Escrituras, essa referência ao Oriente. Inclusive, assim, Muito interessante, bom. até dentro dessa analogia, né, que o Sol nasce no Oriente. Exatamente. E se posta no Ocidente. Exatamente. Então, é como se nós, quando nos falamos em nos orientar, nos voltarmos para da onde vem a luz. Exatamente. Né? Exatamente. E o Senhor é a luz do... Né? Isso. A luz do João mundo. fala que Yeshua é a luz do mundo. Exatamente. Então, nós precisamos nos voltar, é ali que nós nos orientamos, né? É ali que nós nos encontramos. E um outro lado da moeda da profecia é que o movimento que Israel necessita
que a influência que Israel necessita parece loucura para eles que estão lá, é que esse mover ele vem do Ocidente para o Oriente. É o outro lado da moeda. Então, quer dizer, a profecia de Ezequiel fala sobre um movimento, sobre uma ação do Espírito. Ele faz uma analogia com o rio. Esse rio ele vai sair pela porta oriental e ele vai ganhar volume até alcançar o Mar Morto, levando vida para o Mar Morto. E por onde quer que passe esse rio, ele levará vida. Então, nós acreditamos nesse movimento do Espírito que vai sair dos gentios, retornando na direção do Oriente, retornando para Israel. Parece loucura, mas a profecia indica que esse movimento do Espírito vai contribuir para a revelação, para a abertura dos olhos de Israel e para os ouvidos de Israel, para que Israel possa passar a acreditar também no Mashiach, que foi anunciado inicialmente a Israel, mas depois estendido aos gentios. Isaías fala sobre isso, né? Nós cantamos isso nas nossas igrejas durante décadas, sem nos tocarmos. Os povos verão e virão a Sião aprender as suas leis. Quer dizer, os gentios se voltando, que os povos são os gentios, né? As nações, vendo e se voltando para Sião. E Sião que representa Israel, representa essa cultura, né? E vir e aprender poxa, é com eles que eu tenho que aprender. O segredo está neles, eles detêm esse conhecimento. Né? Enquanto não fizermos isso, não aprendemos. Ficamos na escuridão. Exatamente. Então, vamos em frente na Paraxá aqui. Vamos lá. Então, o plano original para o homem era o livre-arbítrio. Ele tem, na verdade, alguns aspectos desse plano original aqui. Então, o primeiro aspecto, livre-arbítrio. Gênesis 2, 16 e 17. De toda árvore você vai comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Livre-arbítrio. Não é proibição, é justamente a liberdade. Escolha. Você pode até fazer, mas não faça. Exatamente. Você pode comer de todas as árvores. Mas dessa aqui, você não coma. Por quê? Porque se você comer, vai conhecer o bem e o mal, e aí morrerás. A árvore está lá. Está lá. Mas não faça. Não faça. Né? Você sabe, Kelvin, eu fui espírita já, e eu falo sobre isso quando eu traço essa questão, porque assim, o espiritismo existe, ele é inegável, é inexorável. Deus, ele não proíbe nada que não seja possível de se fazer. E aí quando você olha em Deuteronômio, por exemplo, capítulo 18, versos 10 a 13, fala abertamente, não haverá entre vós quem faz passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem agoreiro, feiticeiro, prognosticador desses prognósticos, nem quem consulte os mortos. Exatamente. Poxa, o espiritismo, a base do espiritismo é a consulta essa dos mortos. Essa relação. Então, Isaías também fala, consultará o homem aos mortos, se existe um Deus, quer dizer, é praticável? É praticável, mas não agrada ao Senhor. Isso. Não é para fazer. Então, a liberdade de arbítrio, ela só existe porque existe uma opção. Exatamente. De obedecer ou não. Né? Então, essa é a essência da perfeição do nosso Deus, né? Porque Ele nos dá isso. Ele fala, olha, está aqui. Ele poderia perfeitamente não colocar aquela árvore. Nem colocar árvore. Nem colocar. Ou colocar um anjo lá naquela árvore para que ninguém chegasse perto. Olha, aqui você não chega. Mas, no entanto, a árvore estava lá, acessível. A única coisa que impedia o homem de chegar à árvore era a sua escolha. Não, eu vou obedecer. Correto, exatamente. E até assim, para que o homem não tivesse depois assim a petulância de dizer, eu fui forçado a viver na sua presença toda uma eternidade, porque você não me deu opção. Não, eu te dei opção. Eu te dou a opção de você não viver na minha presença, porque depois que você come da árvore do bem e do mal, você é retirado da minha presença e fadado à morte, né? Então, é um aspecto. Outro aspecto desse plano original para o homem, a comunhão com Adonai, né? Você comentou no início, Gênesis 3, 8 ao 10, quando ouviram a voz do Eterno Deus que andava no jardim pela viração do dia. Chamou o Eterno Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás, Adão? Então, quer dizer, havia essa relação próxima, estreitada. Eu brinco que na virada do dia, na viração do dia, eu vejo Deus assim com a cuia e o chimarrão,
e Adão com um pacote de bala de menta, e aí eles sentam ali para falar sobre a vida, falar sobre o dia, como é que foi. Como é que foi, o que você fez? Era assim, né? Então, e aí depois desse equívoco do homem, então isso Se quebrado, quebra, né? se quebra. Então ele perde essa comunhão. Terceiro aspecto desse plano original para o homem, a bênção do Eterno para Adonai. A bênção de Adonai, desculpe. Para o homem. A bênção de Adonai para o homem. Gênesis 1, 28, 2 ao 15. E Adonai abençoou, e Adonai Brahá liberou para ser bem-sucedido. Ele disse: seja fecundo, multiplique, encha a terra, sujeite a terra, domine sobre a terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Tomou, pois, o Eterno Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para, aí preposição indica propósito, para cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Cultivar, abate, fazer trabalhos, oficiar, executar, trabalho laboral. E esse termo cultivar, da raiz abate, também é encontrado em outros momentos ao longo das Escrituras. Só que com outra conotação. Ele é empregado de forma diferente. Então, quando o Eterno fala só a mim adorarás, ele está falando só a mim abate, no hebraico, só a mim cultive. É a mesma relação. Quando vocês entrarem na terra que eu estou prometendo a vocês, em Canaã, lá os povos, eles adoram a outros deuses. Não adorem aos outros deuses como os outros povos adoram seus respectivos deuses. Ali a palavra empregada também é abate. Então é a mesma raiz. E depois nós vemos, no próprio contexto do Shema Israel, ouve, ó Israel, que é a principal oração para o povo judeu, capítulo 6 de Deuteronômio, logo depois da outorga dos 10 mandamentos, nós vemos que Adonai vem colocando ali algumas situações bem importantes, complementando os 10 mandamentos, e uma delas é que você só poderia adorar a Yahvé. Só teu Deus adorarás. Capítulo 6, verso 13. E aí depois Yeshua, na tentação no deserto, Yeshua, o nosso Mashiach, o Nazareno, que para nós se revelou como Messias, de Machireno, nosso Messias. Machireno. Ele, ao ser tentado pelo adversário, a respeito de adorar o adversário para que obtivesse os reinos da terra, porque os reinos tinham sido transferidos por causa do pecado de Adão, foram transferidos para o nosso adversário. Então, ele poderia reaver esses reinos, mas se adorasse ao próprio adversário. E ele cita, mas está escrito que só ao Senhor prestará. Só a Ele adorará, só a Ele darás culto. Perfeitamente. Só a Ele você pode cultivar. Não vou cultivar você, vou cultivar Ele. Exatamente. Citando Devarim, Deuteronômio 6, 13. E interessante, Elcio, que nós temos batido nessa tecla. Yeshua não veio revogar a Torá. Ele veio cumprir a Torá. Ele já começa cumprindo ali no deserto com o adversário, com Satanás. 5,18. Olha, cuidem, prestem atenção, não pensem que eu vim abrogar a lei dos profetas. Exatamente. Ele se refere a isso, ele está falando da Taná, ele está falando da Torá. Não vim abrogar, eu vim cumprir. Então ele é bem enfático no que diz respeito a isso. E ele cita Devarim. Agora eu vejo assim, nós tentamos evangelizar os judeus, e aliás, até faz parte da nossa cultura neopentecostal no Ocidente, de nós basearmos a nossa fé, eu falo isso como pecado coletivo, confessando um pecado coletivo, basearmos a nossa fé a partir de Mateus em diante. Né? E só recorrendo ao Antigo Testamento quando é promessa. Engraçado, quando é promessa a gente recorre ao Antigo Testamento, mas quando é mitzvah, quando é mandamento, aí não interessa. E quando Jesus fala assim, vocês examinam as Escrituras, cuidam ter nelas a vida eterna, olha, elas testificam de mim. De que Escrituras Jesus estava falando? Se o Novo Testamento não havia, Mateus era discípulo, a nova aliança não havia sido escrita, né? Não havia sido registrada ainda. Então, as Escrituras a quem Jesus se refere ali, evidentemente, é a Taná, é o Antigo Testamento. Então, é importante nós entendermos isso. Por quê? Porque eu já vi muitas pessoas
desvincularem, acreditarem assim que em virtude de haver um Novo Testamento, o Antigo foi abolido. Veja bem, o Antigo Testamento, ele nos faz conhecer o Mashiach, conhecer o Messias. O Novo Testamento, ele revela quem é, mas quando você olha para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança, que você consegue entender a magnitude a integralidade. A integralidade. Exatamente. Eu trabalho no Tribunal de Justiça. Isso. E eu já usei isso como alegoria. Vamos supor, eu sou motociclista, eu encontro, nesses encontros de motociclista, eu encontro um camarada, acabo fazendo amizade com ele e nos tornamos íntimos. E eu brinco com ele, e a gente se diverte juntos, tal. E aí um belo dia eu falo assim, onde é que você trabalha? Aí ele diz para mim, eu trabalho no Tribunal de Justiça. Aí eu falo, poxa, eu também trabalho no Tribunal de Justiça. O que você faz lá? Aí ele me responde, eu sou desembargador. Aí eu vou pôr a mão na boca e vou falar, poxa, esse amigão meu é o top do meu ambiente de trabalho. Poxa, ele é um desembargador. Quer dizer, até então eu conhecia, tinha intimidade. Mas quando ele revelou quem ele é, que eu vou entender o calibre dessa amizade. Eu vou entender essa... Né? Então, quando nós só olhamos para Yeshua a partir da ótica do Novo Testamento, nós dimensionamos ele como Salvador, como Senhor, como nós... Não minimiza aquilo. Agora, quando você olha para o Antigo Testamento, que você vai falar, é esse, né? Porque assim, Jesus fala abertamente que ninguém viu o Pai senão o Filho, mas quem vê o Filho vê o Pai. Então, e João fala que no princípio, Jesus, o Verbo, estava com Deus e era Deus. Exatamente. Então eu pergunto para você, com qual Deus Adão conversava no jardim? Exatamente. Entende? Exatamente. Com qual Deus Avram, né, conversava? Com qual Deus? Com quem? Se ninguém viu o Pai, senão o Filho, mas quem vê o Filho vê o Pai. E estes, a Bíblia fala que conversavam com Deus face a face. Não, provavelmente em Sukkot, em Tabernáculos, Salmo 118, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, salva-nos hoje, Adonai, salva-nos hoje. Naquele momento, Yeshua em João 7 se revela exatamente no momento em que os sacerdotes cantavam e a multidão cantava, salva-nos hoje, Adonai, salva-nos, vem da raiz Yashua. Então, quer dizer, Yeshua está ali, junto ao templo, exatamente no último dia da festa de Sukkot, Tabernáculos. Então, e é ali que ele se manifesta. Eu estou aqui. Vocês querem salvação? Eu sou a salvação. Então ele vem, e a própria profecia de Isaías, falando a respeito da chegada do reino, da palavra que fluirá de Jerusalém, de Sião, sendo restabelecida, então fala sobre o reino de Adonai entre nós. Adonai vindo tabernacular entre nós. Então Yeshua é essa figura de Adonai, ele tem essa prerrogativa. Ele não é Adonai. Não é Adonai. Mas ele tem a divindade em si. Mas ele a divindade está nele. Ele tem... A Bíblia tem essa representação legal. Exatamente. A Bíblia fala que Deus não divide a sua glória com ninguém. Exatamente. No entanto, nós vemos Jesus na sua oração sacerdotal falando, Pai, me dá hoje a glória que eu tinha contigo na fundação do mundo. Exatamente. Quer dizer, não tem como você desvincular Yeshua do Antigo Testamento. Exatamente. O Antigo Testamento ele está apinhado, ele está carregado da presença de Yeshua. Isso é importantíssimo. Quando nós olhamos, e eu preguei durante cerca de 11 anos sobre a crucificação de Jesus, falando do peso que Jesus estava carregando ali através dos nossos pecados. Eu chorava, era uma coisa que eu sofria e fazia a igreja chorar diante da pregação, falando que Jesus, quando fala, paixão, né? Eli, lema sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava carregando os meus e os teus pecados.
Quando eu comecei a estudar um pouco mais a tradição judaica, que eu comecei a entender que as nossas raízes, elas são em Israel e não em Roma, e não, né? A oliveira, né? O mistério da oliveira, que até Johannes Fittenbauer fala sobre isso no seu livro, muito interessante, recomendo. Quando Jesus fala Eli, Eli, lema sabachthani, Jesus, como todo rabino, e na época de Jesus não havia as subdivisões que hoje nós temos na Bíblia, né? Mas os meninos estudavam escola rabínica e eles decoravam. O menino de 10 anos tinha a Torá decorada. Exatamente. O próprio Yeshua. O próprio Yeshua, né? Que não era diferente. Isso. Então, quando eu lembro assim, quando hoje em dia a gente usa o data show e tal, mas antigamente a gente usava aquelas transparências. A transparência era guardada ali no arquivo, né? Para a gente jogar no telão ali a letra da música que ia ser cantada. A gente olhava e guardava nos arquivos ali com a primeira frase da música. Então você queria saber, bom estarmos aqui louvando a Deus. Então, se falava bom estarmos aqui, já ia lá e já sabia a música inteira. Então, eles faziam da mesma forma. O rabino, quando ele queria chamar a atenção dos seus talmidins, dos seus alunos, para um trecho que ele quisesse apresentar ali, ele falava a primeira frase. O início da porção. E quando Jesus fala Eli, lema sabachthani, meus irmãos, vocês que estão nos ouvindo aí, eu quero dizer para você uma coisa, Jesus não estava se queixando de Deus, não. Jesus não estava reclamando, poxa, por que o Senhor me abandonou? Não, sabe o que estava acontecendo ali? Jesus estava falando para aquelas pessoas que estavam ali, que eram, na sua maioria, judeus. Ele estava falando, pessoal, dá uma olhada aí no Salmo 22, que começa com Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Quer dizer, Jesus estava falando, olha, dá uma olhada aí e vocês vão ver a descrição do que está acontecendo aqui. Vocês vão ver que nesse momento se cumpre essa passagem. Exatamente. Então, quer dizer, lá no Salmo 22 está falando que é um salmo profético, detalhadamente. Um salmo de Davi, né? Um salmo de Davi, um salmo profético. É um salmo que está falando transpassaram meus pés, minhas mãos, lançaram sorte sobre as minhas vestes, escancaram a boca. Mais perfeito que isso. E aí, lá adiante no Salmo fala assim, mas o Senhor, Ele não vira o rosto diante do aflito, Ele não se nega. Quer dizer, aí ele começa a falar do quanto Deus é bom e termina dizendo que aquilo que está acontecendo ali vai ser contado a um povo que ainda nem existe. Uau! Você entende? E isso você só vai entender quando? Quando você traz o Antigo Testamento para o Novo Testamento e faz esse link. Então não tem como nós não estudarmos, nós cristãos, né? Não entendermos esse estudo das parashotes, né? Parashot, plural de parashá, fazermos esses estudos e não conseguirmos enxergar Yeshua nesse contexto. Então mas impressionante. Não enxerga quem não quer. Então por que os olhos dos judeus estão cegados, ou foram cegados, e os ouvidos fechados? Para que o Evangelho chegasse até o último de nós. Perfeito. O último dos gentios. E Paulo fala sobre isso em Romanos, capítulo 9, 10 e 11, que muitas pessoas têm como se fosse um parênteses entre o 8 e o 12, e que na verdade é uma chave para nós entendermos tudo isso. Exatamente. Então vamos lá. E aí o homem foi colocado para cultivar e chamar. Então quer dizer, o nosso culto é o nosso ofício, o nosso dia a dia, nosso segunda a segunda, né? Então tudo aquilo que nós fazemos, enfim, guardar também, chamar, ter a custódia, ter a administração, ter a regência, ter a mordomia. O homem foi colocado a serviço do Eterno como um despenseiro do Eterno para a sua criação. Despenseiro ali no original quer dizer ecônomo, um ecônomo, um guardião, um administrador. Eu falo sobre o chefe do almoxerifado, ele é o chefe do almoxerifado. E essa é a nossa função, né, Elcio? E perdemos isso a partir da queda de Adão. Logo no começo, na queda de Adão, já perdemos aquilo que já estava. Né? Exatamente. Então, o que nós precisamos construir aqui hoje juntos? Esse quadro de redenção. Precisamos reaver o chamar. Precisamos reaver
o cultivar, reaver a custódia, reaver a jurisdição. Então vamos em frente nisso. A desconfiguração da ordem, então o homem, Satanás traz ali uma mentira, como Deus sereis, e enfim, vai distorcendo a ordem do Eterno. Então a ordem do Eterno foi distorcida e deste modo a missão do homem foi corrompida. Então ele distorce a ordem e corrompe a missão do homem, e aí o homem finalmente acaba perdendo a sua jurisdição, né? Distorções atuais hoje, relativismo e secularismo, por exemplo. Então o relativismo hoje diz que hoje nós temos outros quadros para referência de família. Hoje não temos mais necessariamente aquela figura do pai e da mãe e dos filhos, mas hoje nós podemos modificar essa ordem da família, podemos colocar mãe com mãe, pai com pai, e o Gênesis e a Torá nos afirma. É imperativo. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, para que os dois fossem feitos uma só carne. Pronto, definitivamente. Então, não há relativismo aqui. Então, desde o Éden, Satanás colocando esse relativismo na mente do homem. Mas, veja bem, Deus não é bem assim. Não é bem assim. É que Deus não quer que vocês sejam como Ele, e vão colocando, e o adversário e a maldade que já estava na terra tem semeado essa dúvida. Relativismo. Secularismo é aquela visão de mundo que diz que, não, tudo bem, Deus fez mesmo. De fato, nós não somos um acaso, não somos obra fruto do evolucionismo, ainda que haja evolucionismo também, evolução também na criação, mas, de fato, nós concordamos que Deus criou, mas, sabe de uma coisa? Ele deixou a sua obra de lado. Ele esqueceu a sua obra, que é o homem, que é a criação, que é a terra, ele deixou em alguma gaveta e se esqueceu de onde deixou, porque o caos que está aí não é possível. Então, se ele trocou o caos, mas hoje nós vivemos o caos, então é porque Deus se esqueceu de nós, o Criador se esqueceu de nós. Isso é mentira do secularismo, uma visão de mundo que tem influenciado muito, especialmente a nossa geração. E Paulo nos adverte com relação a isso, no capítulo 2 da carta 12, versículo 2 da carta aos Romanos. Sim. Quando ele fala assim, poxa, não se conformem com esse mundo. Exatamente. Não caia nessa. Exatamente. A palavra que ele usa ali é metanoia, mudem a mente de vocês, Exatamente. muda a cabeça, não entre nessa, muda a cabeça. Renove a sua mente. Renove a sua mente. Para que seja transformado, para que alcance a metamorfose. Exatamente. E aí eu até acho uma coisa muito interessante, porque ele não fala que nós vamos conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele fala que vocês vão experimentar. Quer dizer, é uma palavra mais intimista, uma coisa mais... Porque eu posso colocar aqui em cima uma jaca, olhar para você e falar assim, conhece isso aqui, Kevin? Conheço. O que é isso aqui? É uma jaca. Você já comeu? Não, nunca comi, mas eu sei que é uma jaca. Já vi fora, conheço, já vi na feira, tal, uma jaca. Mas você não comeu, então você não sabe se ela é agradável ao teu paladar, se ela é doce, se ela é azeda, se ela vai te causar uma dor de barriga ou não, se ela vai fazer bem para você. Você não tem experiência com ela. Então, quando Paulo fala de nós não nos conformarmos com esse secularismo, com essa coisa do mundo, não acharmos que isso é normal e entrarmos nessa vibe, não nos conformamos com isso. E renovamos a nossa mente, o nosso entendimento, nós vamos conhecer, mas nós vamos ter uma experiência, nós vamos experimentar, quer dizer, nós vamos sentir na nossa vida qual é toda a realidade boa, agradável e perfeita vontade de Deus que está no seu plano desde o início. Corretíssimo, perfeito. Exatamente. 1 João 2,16 fala, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, isso procede do mundo e não do Pai, procede do mundo. Então, a mulher viu o fruto e aquilo foi agradável a ela e ela estendeu ao marido, então é um ponto importante. Mais uma discussão para nós aqui, o homem perde a comunhão e a jurisdição, como temos indicado já. Então, isso está em Gênesis 3:17, eu acho importante ler, isso aqui é a chave para nós, 17 do capítulo 3 de Bereshit. E a Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore
que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então nós vemos aqui uma maldição subdividida em duas. Maldita é a terra por tua causa, e em fadiga obterás o sustento ao longo, no decurso de todo o resto da sua vida. Então, a maldição aqui vai para a terra e, por consequência, ela vai para o homem. Essa maldição é estendida para o homem. Então, são duas maldições em uma. Que até então tinha liberdade de acesso a tudo aquilo que lhe serviria de alimento. Imagina, todo fruto da árvore ele poderia comer, de todas as árvores, e de repente ele tem que passar a lavrar a terra. E aqui fala sobre obter o sustento, reaver o sustento, né? Com fadiga. Com o suor do teu rosto você vai comer o teu pão. Então aí nós já vemos um peso, né? Uma figura de maldição mesmo. Então, e hoje na nossa cultura uma herança da escravidão, etc., coloca o trabalho como se fosse um fardo, né? Não, é uma maldição por um lado, mas por outro lado, o que eu quero dizer, como se fosse regenerador. Então, entendi, é uma maneira do homem o trabalho dignifica o homem, né? Trabalho enobrece, né? Trabalho enobrece. O trabalho, ele tem o seu lugar, o seu devido lugar. O trabalho é uma bênção. O homem foi colocado no Jardim do Éden para trabalhar. Ele trabalhava o dia todo. Então, o trabalho, ele é uma bênção. Só que existem esses dois lados do trabalho. Esse trabalho que vai regenerar o homem, e não é por aí, porque o que regenera o homem é o Deus do trabalho, é o Criador, e por outro lado essa maldição, esse peso de maldição. Então, com a fadiga, com o suor do rosto, então nós vemos essa maldição. Maldição aqui do original hebraico, arar, tornar impotente ou estéril, cercar de obstáculos, repugnância, repulsa. Então a terra passou a repugnar o próprio homem. Aquele que tinha jurisdição sobre ela deixa de ter. Né? E por aí vai. Essa maldição refere-se tanto ao homem como à terra. Eu até acho interessante, me permita fazer uma alusão aqui. Importante. Por que isso? Porque o homem parou, pela desobediência, ele parou de representar o Criador. Ele parou. É interessante quando mais tarde nós vemos, né, que por Yeshua nós resgatamos essa condição, que assim como por Adão nós caímos, por Yeshua nós levantamos. Exatamente. Porque na obediência, o que fez de um cair? A desobediência, o que fez de outro? Paulo fala lá em Efésios que ele foi obediente até a morte. Exatamente. E uma morte terrível, uma morte de cruz. Então, o resgate se deu através da obediência, quer dizer, a palavra, as minhas palavras entrando no homem e o homem se reestabelecendo no Senhor, né? Aquilo que eu falei lá no início. Então, nós perdemos toda essa autoridade, todo esse status, deixando de representar o Senhor dentro da criação. Quer dizer, nós perdemos a função. Perdemos a função original. Exatamente. Ficamos nessa disfunção. A maldição, então, ela se refere tanto para o homem como para a terra. Existem categorias de maldições, depois a gente vem estudando sobre isso. Algumas categorias aqui a gente pode citar: idolatria, imoralidade, derramamento de sangue, quebra de aliança homem e mulher, aliança geracional, entre gerações, etc. Dessas categorias de maldição, decorrem outras mais a citar: guerras, fome, doenças, devastação ecológica. Ou seja, um abismo trazendo outro abismo consigo. Né? Então, vamos para Haftará? Podemos ir? Podemos avançar? Haftará de Isaías, Yeshayahu, é o profeta Isaías, que também faz menção ao Salvador, porque é o profeta que mais anuncia a obra messiânica de Yeshua, é o profeta messiânico, né, nós conhecemos, e ele fala sobre o renovo. Apesar da legalidade da maldição e queda, o Eterno ainda providencia uma restauração para todas as coisas criadas. E aí nós temos Isaías 6, faz uma alusão importante, capítulo 11 ao 13, Isaías 51, Isaías 65, fala sobre novos céus e uma nova terra.
sobre a restauração de Sião, sobre a restauração de Jerusalém, mas eu quero me ater a Isaías 6, capítulo 6, verso 11. O profeta Isaías, um profeta que aponta para o Messias. Isaías 11, desculpa, Isaías, falei 6 ou 11? 6. Capítulo 6, né? 6, do 11 ao 13. 6, do 11 ao 13. Diz assim: 6, do 11 ao 13. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a semente é o seu toco. Opa. Então aqui nós vemos o agente do remanescente, e aqui vemos também esse agente do toco que providencia a semente. Eu acho que é por isso que você está aqui hoje, Elcio, para que você tenha essa mensagem da raiz de Davi, carrega isso, então foi oportuno. Então a semente ela será provida pelo toco cortado. E aí vamos nos aprofundar um pouco nisso, segundo a Haftarah. Do próprio Isaías, eu acho que é importante a gente correr lá no capítulo 11, verso 1. 11, 1 de Isaías, diz assim: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Está aqui. Então, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das raízes um renovo. Então temos o rebento e temos as raízes. Repousará sobre ele o espírito de Adonai, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento, o espírito de temor do Senhor, o temor de Adonai. Aqui são 7 espíritos, faz uma alusão aqui a menorá, né? E Yeshua é a menorá, a luz para o tabernáculo, e a luz do tabernáculo para o arraial, para Israel, e a luz de Israel para todos os povos, para todas as nações. E depois ele vem aqui narrando como é que vai ser esse reino dele de Tzedakah, do verso 3 até o 5, e ele vem falando sobre isso, sobre a justiça, sobre a fidelidade, mas o verso 6 em diante ele já começa a prenunciar novos céus e uma nova terra, né? O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, e o bezerro, o leão novo, e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. E a vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, e a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento de Adonai, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. Falamos sobre isso já. Recorrerão as nações, todas as nações lá em Jerusalém, para ouvirem a palavra de Adonai a partir de Jerusalém, através de Yeshua. Yeshua reinando em Sião e a palavra de Deus saindo de Jerusalém. Então, naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, das nações, e a glória lhe será a morada. Uma profecia tremenda. Inclusive essa versão aqui do King James, né, fala assim, que naquele dia a raiz de Jessé, que se ergue como um sinal para os povos, será procurada pelas nações. Tremendo. Né? Será procurada. E a sua morada se cobrirá de glória. Então, quer dizer, a tendência e eu acredito piamente, aquilo que nós estávamos conversando antes aqui, que nós temos essa função, nós que entendemos a restauração, nós temos essa função, que é trazer a iluminação, trazer o interesse, despertar o interesse nas pessoas. Por quê? Porque elas vão perceber, a profecia, ela
precisa ser cumprida. Elas precisam olhar para Israel e falar, mas espera aí, é lá que está o que eu preciso. Eu tenho que buscar lá, eu tenho e se ninguém chama a atenção, se ninguém exerce essa função, se ninguém interpreta esse papel, a coisa fica né? Porque eu converso com muita gente que fala assim, pastor, eu já tentei ler a Bíblia quantas vezes e eu não consigo entender. Bom, em primeiro lugar, né, existe cada um no seu quadrado. Existem pastores, existem médicos justamente para essa função. Né? Então, por isso que é importante você ir a uma igreja. Né? Fazer, eu digo igreja, eu digo fazer parte de uma comunidade, de um grupo de pessoas liderados por alguém que tem já tenha desenvolvido essa competência. Segundo, que você passa a entender à medida que você começa a desenvolver intimidade. Você tem intimidade, você conhece uma pessoa, às vezes um gesto dela, um jeito dela olhar, um movimento que ela faz com a cabeça, você olha e você já sabe o que a pessoa está sentindo, o que ela está precisando. Quer dizer, você já começa a entender o que está escrito ali, porque aquela linguagem passa a se tornar comum para você. Você começa a entender aquilo. E essa questão do judaísmo, da restauração, ela é fundamental para isso. É que nem se eu escrevo para uma carta para um amigo meu que mora na Alemanha, por exemplo, e eu digo, olha, o Kelvin é gente boa, mas é um pé de chinelo. Esse meu amigo é brasileiro? Acho que mais ou menos por aí. Esse amigo meu é brasileiro, ele vai entender imediatamente que eu estou falando que o Kelvin é pobre. Não é? Pé de chinelo é uma gíria nossa para pobre. Agora, a mulher desse meu amigo, que aprendeu a falar português para se relacionar com o marido, ela é alemã. E aí ela vai pegar essa carta, ficou lá em cima da mesa, vai olhar assim e vai falar, poxa, o Kelvin é um pé de chinelo? O que é um pé de chinelo? Não vai entender. Não vai entender. Uma gíria latino-americana. E ela sabe o que é o pior? Não é só ela não entender. Pior ela é interpretar errado. Sabe por quê? Porque ela vai falar, poxa, eu sei o que é chinelo. Sei que é um calçado para usar em casa e que vem em par. Se ele é um pé de chinelo, entendi, sapato de usar em casa e um pé, né, desmembrado, ele é divorciado. Entendi, o Kelvin é divorciado. E aí ela tem uma amiga dela que é separado, é sozinha, e como eu falei na carta que o Kelvin é gente boa, ela já vai querer apresentar, olha, procura o Kelvin lá no Facebook, tal. Daqui a pouco o Kelvin está sendo procurado por uma alemã no Facebook e a Juliana vai ficar muito brava, né? Brava comigo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós não nos basta conhecermos a língua hebraica, nós temos que conhecer muito das suas tradições, entender, fazer esse estudo de Paraxá, para quê? Para entender qual é a maneira deles de pensar, o que eles exatamente estão querendo dizer. E aí que entra esse estudo, onde você faz esses links e você consegue entender, porque a Bíblia toda foi escrita por judeu, para judeu, em línguas. Até no Novo Testamento nós encontramos o livro de Mateus que foi escrito em hebraico. É o único livro do Novo Testamento que não está escrito em grego. Então, perceba, se você não entende o ponto de vista deles, se você não sabe do que é que eles estão falando quando eles usam uma ou outra determinada palavra, ou até mesmo um termo que eles estejam acostumados a usar, você pode ter um erro de isso. Nós, infelizmente, quando eu digo igreja, nós fizemos durante séculos, né? Porque nós não olhamos, nós interpretamos sem recorrer à cultura deles e carregamos até hoje erros terríveis de teologia, grotescos, que acabaram com muitas coisas maravilhosas que nós já poderíamos estar fazendo. Exatamente. A respeito dessa profecia de Isaías 11, da raiz de Jessé, desse tronco, Paulo também faz um complemento importante. Capítulo 15, verso 7, Rabino Shaul, Rabino Paulo, apóstolo Paulo. Portanto, acolhei-vos, 15 ao 7, capítulo 15, verso 7, Romanos. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também o Machia nos acolheu para a glória de Adonai.
Digo, pois, que o Messias foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Adonai, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem Adonai por causa da sua misericórdia, como está escrito, para que os gentios glorifiquem Adonai. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Está vendo a importância de nós estarmos aqui, Elcio? É uma profecia, Salmo 18, uma profecia. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, nas palavras de Paulo, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Deuteronômio 32. Lá em Êxodo, Deus já permite que os gentios adorem ao mesmo Deus de Israel, juntamente com o povo de Israel. Verso 11. E ainda, louvai a Adonai todos vós, os gentios, e todos os povos o louvem. Então, essa extensão do culto a Adonai para os gentios. Verso 12, também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, e nele os gentios esperarão. Aqui está, a raiz de Jessé se levanta para governar os gentios. Seremos governados pelo mesmo Deus de Israel, pelo mesmo representante do Deus de Israel, a saber, Yeshua, o Mashiach. Verso 13, o Deus da esperança que vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Muito bom. E assim, Kelvin, até aproveitando isso aqui, muitas vezes nós não obedecemos porque simplesmente não entendemos, porque nós somos providos dessa capacidade de escolha, né, desde o início. Exatamente. E quando nós entendemos, a coisa faz total diferença. Veja bem, lá no Salmo 119, verso 34, diz assim, Senhor, me dá entendimento e eu guardarei as tuas leis e as cumprirei de todo o meu coração. Então veja bem, quando a pessoa entende, ela cumpre, ela obedece, e não simplesmente ela obedece de todo o seu coração. Por quê? Porque ela entende. Foi porque o pastor falou, foi porque meu líder de célula falou. Não, é porque eu entendi e é por isso que eu faço. E faço com integridade, com disposição. Né? Então entender é fundamental, por isso estude. Né? Muito bom. Podemos entrar na Brit Hadashah, na conclusão do Novo Testamento, que vai fazer menção à nossa jurisprudência, reavermos a nossa jurisprudência. Então, aquela jurisprudência que Adão perdeu imediatamente lá no Éden, lá no início já, então nós podemos ter um vislumbre dessa jurisprudência. Yosef, filho de Davi. José, filho de Davi. José, o carpinteiro, Nazareno, filho de Davi. Mateus 1, 17 ao 23. Uma referência muito importante para nós. Mateus, o publicano, que trabalhava a serviço de Roma, oprimindo os judeus ali por causa dos impostos, dos juros, dos tributos. Mateus nos revela, capítulo 1, verso 17 em diante. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, mais 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até o Messias, mais 14 gerações. É isso? Isto é, 42 gerações. Então nós temos esses marcos aqui: Abraão, Davi, Babilônia e Cristo. Ora, o nascimento de Yeshua, o Mashiach, foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo. Mas Yosef, o seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: Yosef, filho de Davi, José, filho de Davi, não temas receber Miriam, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, é do Ruach HaKodesh.
Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Yeshua, salvação. Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por Adonai, pelo próprio Adonai, por intermédio do profeta Isaías, do capítulo 7. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Profecia de Isaías, capítulo 7. Então, nós estamos aqui, ó, assim eu percebo, no Espírito, prestando muito mais um serviço a Israel do que propriamente para os gentios, para a igreja evangélica, neopentecostal especialmente, porque isso aqui é uma prestação de serviço que tenta, que busca elucidar exatamente o cumprimento da profecia de Isaías. Perfeito. Né? Então, e justamente para a possibilidade da restauração da criação. Então, falamos sobre novos céus e uma nova terra, falamos sobre o tronco cortado, dele vai sair uma semente. Então, nós estamos reconstruindo aquilo que se perdeu. Então, nós estamos aqui transcorrendo as Escrituras. E Yeshua faz reconciliação, o próprio Yeshua aqui, o filho de José, o filho de Davi, né? Esse rebento, né? Esse filho de Davi, esse filho de Jessé, conforme a profecia de Isaías, ele vem reconciliar consigo mesmo a criação. Então, Colossenses, Rabi Shaul, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, judeu, cumpridor das mitzvah, da lei, no tocante ao zelo, perseguidor da igreja, né? Que segurou as vestes daqueles que apedrejavam a Estevão, ele na revelação do Senhor, tendo a revelação do Senhor. Então, ele passa a ser ali um seguidor, um emissário, um apóstolo do próprio Senhor Yeshua. Então, Paulo Shaul fala para nós em Colossenses capítulo 1, 15 ao 20. É tremendo essa compreensão de Paulo. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Estamos falando da criação, Bereshit. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, da eclesia hoje. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus, a Yahvé, ao Pai, que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz, feito a shalom, pelo sangue da sua cruz, e por meio dele, por meio deste sangue, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui Paulo trazendo um selo da intenção da obra do Messias. Ele veio para reaver a criação. Ele reconciliou consigo mesmo, no seu sangue, através do seu sangue. Reconciliou a criação consigo mesmo. Porque ele era antes da criação. E o próprio Paulo fala em Efésios capítulo 2, que para nós, os gentios, que quando nós estávamos afastados de Israel, nós estávamos alheios às promessas de salvação sem Cristo no mundo. E que no seu sangue, o que ele fez? Ele fez dos dois povos um só corpo, uma só coisa. Quer dizer, a igreja fundada por Yeshua, a igreja fundada por Jesus na sua morte, era composta pelos dois elementos, judeu e gentil. O primeiro gentil que fez parte da comunidade de Yeshua, os hebreus ali, porque só tinha judeus, só eram todos. Nós muitas vezes nos apegamos ali no capítulo 14, no verso 14 de João 1, que os seus, ele veio para os seus e os seus não aceitaram.
Veja bem, alguns dos seus, porque todos aqueles que andavam com Jesus eram judeus, não só os 12, mas lá quando você olha em João capítulo 6, que tem o milagre da multiplicação, era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quer dizer, vamos imaginar aí, arredondar para 10.000 pessoas, só judeus que estavam ali ouvindo Jesus. O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, é escrito em hebraico, por quê? Para que os judeus identifiquem Jesus como Machia. Então, nós vemos aqui ele falando abertamente, claramente, que a morte de Jesus, a morte de Yeshua, o derramamento do seu sangue, faz dos dois povos um só. Então, veja, Jesus veio buscar essa igreja. Exatamente. Aí ele vai chegar para nós ficamos achando, né, que nós somos a igreja, estamos esperando Jesus. Eu tenho pressa, eu espero Jesus, tenho pressa na volta de Estamos trabalhando para que ele volte. Estamos trabalhando para que ele volte. Agora eu pergunto para vocês, Jesus vem buscar metade da noiva? Quando ele vai chegar para nós, vai bater lá na tua igreja, ele vai falar assim, cadê a outra metade? Quantos judeus você pode apresentar? Quantos judeus pode dizer, não, olha, eu tenho esse aqui, tem aquele lá, nós conseguimos, estamos juntos com os judeus, né? Eu tenho conhecido sinagogas, nós temos sinagogas messiânicas espalhadas pelo mundo todo, sinagogas que já reconhecem Yeshua como Mashiach, quer dizer, abertas, esperando que nós, cristãos gentios, demos um passinho em direção a eles, mostrando simpatia, mostrando afeto, mostrando reconhecimento pelo que eles representam. É simples assim, não é difícil, né? Então, o entendimento disso é tão precioso, né? Precioso. Vamos lá, vamos construir essa conclusão, né? 1 Coríntios 15, 22 diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos vós serão vivificados em Cristo, no Messias. Em Adão todos morrem, mas no Messias, no Mashiach, todos serão vivificados. Cada um, porém, por sua própria ordem. O Messias, as primícias, depois os que são do Messias na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. O seu Deus e Pai, Adonai, Yahvé e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade. Então, de quem é o reino do mundo? Do adversário, porque nós perdemos essa jurisdição. E o que Yeshua está fazendo? Yeshua está reavendo esse reino do mundo para o Pai, para devolvê-lo ao Pai. Né? Então, ele vai entregar novamente esse reino para o Pai. Verso 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Salmo 110, verso 1. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Depois, ainda em aos Coríntios, Paulo complementa verso 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, é espírito vivificante. Então, nós vemos lá na Paraxá que o homem foi soprado nas suas narinas e foi feito alma vivente. O último Adão, Yeshua, porém, é espírito vivificante. João 7, se você crê em mim, conforme diz a Torá, os Salmos e os profetas, então do seu interior fluirão rios de águas vivas. Né? João 7. Assim, Kelvin, tem uma coisa que me ocorreu agora. Para mim está vindo do céu agora, pode de primeira mão. Aqui, pode concluir. Veja bem, alma vivente quando? Quando o Rua, o Espírito, foi soprado. Porque a palavra Rua, né, no hebraico, ela determina espírito, o sopro, o vento, né, o fôlego. Né? Ela é uma palavra que define todos esses elementos. Então, a alma vivente passou a ser alma vivente quando daquela matéria inerte foi soprado o fôlego ou exato. Espírito, o Rua, sim, o espírito. Exato. Né? Exato. E Yeshua é o espírito vivificante. Então, quando ele entra em nós restauramos a vida.
reavemos a vida. Reavemos a vida. A vida do Criador. Porque Ele é para a criação. o Espírito vivificante. Aquela vida original. Perfeitamente. Perfeitamente. Vamos em frente aqui. Ó. Perfeito. Muito pontual. Versos 45. Sim. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Isso aqui nós precisamos recortar. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, porque nós fomos feitos imagem e semelhança do próprio Criador, Tisselém, lá na criação, no início. E assim como trouxemos a Tisselém do terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Mas aqui tem uma diferenciação aqui na transliteração. A imagem do que é terreno, Tisselém, figura sombreada, uma sombra do Criador, o que já era uma grande coisa. Aqui, na complementação de Paulo, agora devemos trazer, e ele coloca aqui como imperativo, devemos trazer, aqui uma consideração de ética. Ética é aquilo que você deve, não apenas aquilo que você quer ou pode. Então, nós devemos trazer a imagem do homem celestial. Imagem aqui, eikon. E eikon fala de estado mental. Fala de uma semelhança moral, sim, mas complementa, amplia. Fala de uma mentalidade, de um estado mental. De você pensar como ele pensava. Onde entra a obediência. Onde entra a obediência ao Pai, sobretudo. Então, essa mentalidade, para mim, é uma grande revelação, uma grande chave. De pensarmos, nós temos a mente de Cristo. Nós sermos conforme essa mente de Cristo. A metanoia de Romanos 12:2. A metamorfose de Romanos 12, a pregação do Evangelho do Reino, né? essa metanoia e metamorfose. Então, trazermos, devemos, aqui em imperativo de Paulo, devemos, esse é um dever nosso. No tocante a isso, é um dever. Fora disso, ausente disso, estamos sendo antiéticos. Trazer, quando Paulo fala aos Efésios, temos que remir o kairos, porque os tempos, o cronos é mau, o cronos está trabalhando conforme a influência do sistema operacional do mundo, deste século. Então temos que trazer o kairos, remir o tempo. Remir o kairos temos que ir lá buscar esse tempo perfeito. Aqui, nesse mesmo sentido, devemos trazer também o estado mental do homem celestial. Perfeito. É uma imagem muito mais melhorada. Aqui, estamos finalizando. Portanto, os mortos em Adão são vivificados pelo Mashiach. Adão é a alma vivente, enquanto o Messias é o espírito vivificante. O reino da terra deve ser devolvido ao Deus e Pai. Então, nós estamos aqui para isso, para devolver a criação a quem lhe é devida, né? Ao Deus e Pai, né? Então, nesse sentido, somos agora a imagem do homem celestial e aí finalizamos a última referência para nós, a revelação de Yohanan, né? A carta do apóstolo João. Aqui ele fala como profeta, ele escreve como profeta porque ele fala de uma visão, de uma profecia. Capítulo 21, João e Yohanan, 21, Apocalipse 21 a 4. Isso. Vi novo céu e nova terra, e o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então a primeira terra e o primeiro céu passaram. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis Açucã de Deus, Açucá de Yahvé, o tabernáculo de Deus, com os homens, e Deus, Sucote, e Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus,
e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Aqui complementamos. Novos céus, uma nova terra, porque a primeira terra e o primeiro céu passaram-se. Não é isso? E Deus pretende tabernacular entre nós. E Ele quer habitar entre nós na pessoa do seu Filho Yeshua. E enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, porque ela é o último inimigo a ser vencido, não é isso? Como Paulo fala aos Coríntios. Porque as primeiras coisas, então, se passaram. Então, nós acreditamos nisso. Achei até interessante aqui, essa versão fala assim, a antiga ordem está encerrada. Muito legal. É uma nota? Ou é Não, a versão? é a versão. É a versão da King James. Olha aqui da King James. E a antiga ordem. Porque a antiga ordem, por quanto a antiga ordem está encerrada. Quer dizer, concluída. Perfeitamente. O processo se encerra. Perfeito. Então podemos concluir, então, Elcio, que nós estamos aqui trabalhando, servindo, tentando favorecer justamente essa conclusão dessa primeira ordem, para que haja uma segunda ordem, mas essa ordem específica, esse governo prenunciado pelas profecias de Isaías, prenunciado pela própria Torá, a intenção do Eterno desde a criação, através do seu Mashiach, da raiz de Davi, do seu rebento, do seu tronco de Jessé, né? Então, nós vemos essa linhagem, essa regência sendo revista, né? Sendo reapropriada, né? Essa linhagem de volta. E nós fazemos parte dessa linhagem, né? Então, a propósito, nós vimos ali que da Babilônia até Yeshua foram 14 gerações. Então, de Davi até a Babilônia, 14 gerações. Então, nós vemos essa linhagem real. Então, Yeshua, ele é o filho de José, o carpinteiro, mas ele também tem em si mesmo essa linhagem real, que é a linhagem de Davi, filho de Davi também, porque José também era filho de Davi. Então, conforme a genealogia. Então, nós acreditamos muito nisso. E nós agora, pertencentes a esse quadro, né, de um homem celestial. Então, está aqui o nosso serviço, né, Elcio? Amém. Nosso humilde, singelo serviço. Nós estamos aprendendo. Executado com muito amor, né? Executado com devoção, carinho. Devoção. E a gente acredita muito nesse despertamento de Israel, sobretudo também dos gentios, esse desensoberbecimento, porque os gentios se ensoberbeceram muito em relação a Israel e precisa reaver esse amor para com Israel, perder essa soberba, essa altivez em relação à oliveira, porque é a oliveira quem sustenta nós não sustentamos a oliveira. E Paulo nos adverte, né, para nós não nos ensoberbecermos sobre Israel, lá no capítulo 11 de Romanos, tanto no verso 1, que ele fala assim, que Deus não os rejeitou, e daí no verso 11, ele ainda fala, eles não caíram para ficarem prostrados, né? Eles só foram endurecidos, não aceitaram, porque eles foram endurecidos por Deus, para que nós fôssemos alcançados. Exatamente. Então, né, se a queda deles foi vantagem para nós, imagina quando eles levantarem. Paulo fala que vai ser ressurreição para os mortos. Né? Tremendo. Temos aqui o nosso primeiro encontro da Parashá Bereshit, a primeira Parashá do ano bíblico, da Torá bíblica, e nos vemos na próxima Parashá, Noa, portanto, falando sobre a vida de Noé. Um abraço a todos, Shalom a todos, Shabbat Shalom a todos. Shalom. Ok. Espero.